indo direto ao ponto nessa sua exposição inicial, vamos fazer uma suposição aqui. Digamos que uma pessoa tenha interesse em investir nos Estados Unidos, né? Pode ser em qualquer lugar do mundo, mas vamos para facilitar, vamos falar aqui dos Estados Unidos. Um caminho que ela tem é abrir uma conta em seu nome pessoal, né? Sei lá, o Leandro aqui vai abrir uma conta nos Estados Unidos, mora no Brasil e vai remeter recursos através de um contrato de câmbio e através dessa conta de investimentos numa corretora de valores, como ele faz no Brasil, né? Ele pode abrir uma conta, sei lá, na XP, por exemplo, e comprar ações, comprar fundos, comprar qualquer tipo de investimento, né? Alocar em qualquer veículo. Digamos que ele faça o mesmo, abra uma conta nos Estados Unidos através da pessoa física e comece então a fazer esses investimentos. Qual será o imposto que ele tem que pagar, enfim, qual é a situação tributária dele, como é que ele vai recolher esses impostos? É uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência. A grande questão na pessoa física é que a tributação no Brasil é muito leonina por duas razões, ou seja, tu tens que recolher imposto no mês a mês, sempre que houver um fato gerador, tu tens que levar em conta, no mais das vezes, variação cambial, e aí nós entramos dentro do que é eventualmente uma jabuticaba, né? Essas coisas no Brasil. Nós temos duas bases de cálculo, nós podemos ter no Brasil duas bases de cálculo para o mesmo fato gerador. Por quê? Porque a Receita Federal do Brasil, ela diferencia o que é rendimento originalmente auferido em reais, que essencialmente é aquele recurso que se envia do Brasil ao exterior, e aí tu tens que levar em consideração variação cambial, para o que é o rendimento originalmente auferido em dólares, que aí tu não tens que levar em consideração variação cambial. Quando há o rendimento originalmente auferido em dólares, quando se faz um investimento aqui fora com recurso originalmente auferido em reais, por exemplo, aí desse investimento se gerou uma parcela de ganho. Esse ganho é originalmente oferecido em dólares. Mas o que vai acontecer? No segundo papel que tu fores comprar, quando tu fores vender, tu vai ter um percentual cujo ganho de capital é o recurso originalmente oferecido em reais e tu tens que levar em consideração a variação cambial. E o segundo percentual daquele papel, o ganho é originalmente oferecido em dólares e tu não tens que levar em consideração a variação cambial para fins de cálculo de imposto. Então, isso, para fins de operacionalizar isso no dia a dia em um investidor que tenha 5, 6, 7 posições em carteira, o contador ou advogado que faz esse cálculo de imposto, ele terá um trabalho enorme. Por quê? Porque tu tens que destrinchar percentualmente cada ativo para fazer isso. Tá, mas vamos dar um exemplo para o pessoal de casa entender isso. Digamos que eu comprei Apple a $100, ok? E aí a Apple deu $1 de dividendo. Nesse $1 de dividendo que eu recebi, qual é o imposto que eu tenho que pagar? Tá, vamos lá. Eu vou separar em duas premissas. Enquanto a dividendos, tá? Tu vai sempre ter que pagar, aqui nos Estados Unidos, sempre haverá uma retenção na fonte de 30% sobre renda de fonte americana. Tá? Então, se tu recebestes $70 na tua conta, significa que tu tinhas $100 de dividendos e a 30% de retenção de withholding tax, de imposto de retidão na fonte, aqui nos Estados Unidos sobre isso. Isso diz respeito especificamente a dividendos. Mas não é só isso. Vou dar um outro exemplo. Suponhamos que tu compres uma ação da Apple, por exemplo, a $100. $100. E tu vendeste essa ação a 150, tá? E tu vais comprar uma ação da Amazon, que agora custa 150, tá? Então, quando tu enviaste o recurso do Brasil para fora, estes $100 são originalmente oferecidos em reais, tá? Então, quando houver o ganho deles, tu tem que levar em consideração a variação cambial. Agora, os 50, eles já se consideram originalmente oferecidos em dólares. Então, quando tu fores comprar a ação da Amazon, quando tu fores vender ela, tu já tem que fazer proporcionalmente o que é originalmente oferecido em reais, originalmente em dólares, o que leva em consideração a variação cambial, o que não leva. Em paralelo, se tu ainda recebesse os dividendos dessas ações, isso também é um recurso originalmente oferecido em dólares. Tu também tem que fazer esse cálculo e computar dessa forma. Então, não é algo trivial, é algo complexo. Tá, E, ao final de tudo, só concluindo,
tu não podes compensar quaisquer eventuais prejuízos entre operações em qualquer mercado financeiro que não é o brasileiro. Então, tu ainda tens esta outra premissa. Só paga em cima do ganho e não paga em cima e não compensa os prejuízos. Exatamente. Mas voltando lá, só para ficar bem didático, assim, pessoal, voltando lá para aquele exemplo do dividendo, depois a gente vai para o ganho de capital. Deu $100 de dividendo, né? Digamos que esse $1 aí de dividendo corresponde a $100 na conta do investidor. $30 ficou para o fisco americano, withholding tax. Quanto tem que pagar no Brasil e eu posso usar esses 30 como crédito? Sim, tu teria que pagar 27,5 no Brasil, porque é renda da pessoa física, né? Mas apesar de que Estados Unidos e Brasil não têm um tratado para evitar a dupla tributação, sim, os países têm um acordo de compensação tributária. E isso faz com que a Receita Federal do Brasil aceite como crédito tributário o imposto federal à renda pago nos Estados Unidos. Então, tu tens como compensar, sim. Então, em tese, eu pago esse withholding tax, mas declaro no Brasil e uso o crédito e acabo não pagando porque o crédito é maior do que os 27,5. Correto. Ok. Agora vamos para a questão do ganho de capital. Comprei Apple a 100, como você falou, e vendi a 150. Então, eu ganhei $50 de ganho de capital. Em tese, eu teria que pagar simplesmente, 15% de imposto sobre esses $50. Mas você falou que tem essa pegadinha aí da variação cambial. Como é que funciona o cálculo da variação cambial? Da mesma forma, imagine que vocês compraram a ação da Apple a 5 e a 100 e estão vendendo a 5,50 a 150. Você tem que levar em consideração não apenas o ganho em dólar, mas também a variação cambial, mesmo que esse recurso fique nos Estados Unidos para fins de cálculo de imposto. Então, na verdade, eu poderia dizer que eu posso calcular os $50 de ganho e ver quanto isso vai dar em reais, fazendo a diferença em relação a quanto era quando eu enviei os recursos e pagar em cima disso tudo? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Tá. Bom, e ainda tem essa questão que você falou, que é um problema para quem investe através de pessoa física, que é no eventual no falecimento do investidor, ao state tax aqui nos Estados Unidos, que é bem pesado, né? Correto. O state tax, ao não residente americano, ele varia. O limite de isenção é de apenas $60 mil, e do que superar esse valor, há uma tabela progressiva que vai de 18% até 40%. Então, não é uma carga trivial. Por que se usa, no mais das vezes, uma empresa offshore, de volta, retomando o conceito do offshore, a legislação americana, que é uma empresa fora dos Estados Unidos. A sucessão ocorre fora dos Estados Unidos, não há transferência patrimonial em território americano. Então, essa hipótese, essa incidência tributária, fica afastada. Agora, vamos fazer o mesmo exercício para uma offshore, né? A pessoa formou uma offshore, que basicamente é como formar uma empresa, como você faz no Brasil. Me corrija se eu estiver enganado, por favor. E a partir dessa offshore, eu vou enviar os recursos, vou abrir uma conta em nome dessa offshore, né, na instituição financeira americana, e eu vou, então, operar através dessa offshore. Mesma operação, comprei $100, Apple lá $100, recebi $1 de dividendo. Eu tenho que pagar algum imposto em cima desse $1 de dividendo recebido, comprado através dessa offshore? Não, ou seja, aí tu vais ter a mesma retenção na fonte, porque é um ativo americano, uma renda de fonte americana sendo pago a um estrangeiro. Lembra o seguinte, os Estados Unidos não existe nos Estados Unidos lista de paraísos fiscais ou diferença de tratamento em função de uma empresa. Novamente, tu pode ser uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas, como está em voga em função do Pandora Papers, como tu bem comentaste, Leandro, uma empresa brasileira, que tu vais ter exatamente o mesmo tratamento tributário aqui nos Estados Unidos. Não há nenhuma diferença de obrigações e de alíquotas em função disso, tá? E especificamente, lembrando que no mercado financeiro americano, o estrangeiro, o investidor estrangeiro, qualquer que seja a jurisdição dele, ele é isento do imposto de renda sobre o ganho de capital, só para evitar a confusão. Por quê?
Por isso que tu podes comprar uma ação da Apple a 100 e vender a 150 ou qualquer outro valor, que aqui nos Estados Unidos não haverá tributação sobre essa venda, porque isso é ganho de capital. E o porquê que se tributa dividendos? Porque dividendos não é ganho de capital, é uma renda de outra natureza. É o imposto, é o equivalente ao imposto de renda no Brasil. Tá? E isso aqui nos Estados Unidos é tributado. E o não residente, que de um país que não tenha tratado com os Estados Unidos, como é o caso do Brasil, como é o caso das Ilhas Britânicas, tem uma retenção na fonte de 30%. Então, nesse caso específico, vai ter retenção na fonte, vai ter o pagamento por fisco americano, mas eu não tenho que fazer a declaração dessa renda ou recolher qualquer imposto no Brasil enquanto estiver dentro da offshore e esse dinheiro não for distribuído, é isso? Correto, por um princípio tributário que existe no regulamento do imposto de renda, tá? Que é o seguinte: pessoas físicas no Brasil tributam com base em regime de caixa, não competência. O que é regime de caixa? Disponibilidade. A pessoa física no Brasil tem que receber o recurso para ser tributada. Essa é a premissa do porquê, enquanto os recursos estão dentro da empresa, não há que se falar em tributação no Brasil. O que a primeira versão do projeto de reforma tributária introduzia era a mudança dessa premissa do imposto de renda, que passar a tributar para algumas estruturas muito específicas, em jurisdições específicas da lista de paraísos fiscais da Receita Federal do Brasil, que é a Instrução Normativa 1037, especificamente nesses casos, que é muito específico, haveria uma mudança transformando regime de competência, regime de caixa em regime de competência. O que é regime de competência? Existe o ano calendário, o resultado da empresa no ano calendário, mesmo que não distribuído aos acionistas, deveria ser objeto de tributação. Basicamente, o pessoal que está em casa, se você tem uma offshore e você recebe dividendos, ou você compra lá, como no exemplo que a gente deu, a Apple a $100, vende a 150, tem $50 de lucro, isso não é tributado enquanto essa offshore não distribuir dividendos para os sócios, correto, Bruno? Exatamente. O que se tentou mudar com a reforma tributária era que se tivesse um lucro contábil, ou seja, mesmo sem distribuir, esse lucro seria tributado, né? Sei lá, pelo menos uma vez por ano, pelo que eu entendi. Correto. Então, o que acaba acontecendo é que a offshore oferece para o investidor, em cima das regras atuais, e aparentemente caiu essa possibilidade de entrar na reforma da Previdência, essa mudança, o que a offshore permite é que você não tenha um efeito come-cota, ou seja, você pode absorvendo lucros, né, e fazendo lucro sobre lucro, porque você pega essa grana e investe de novo, em cima desse investimento vai ter um retorno, e vai pagar esse imposto apenas quando essa empresa distribuir dividendos para os seus sócios. E essa é uma mega vantagem fiscal, né, vamos e convenhamos. E isso pode fazer toda a diferença, até porque tem o efeito que o Bruno comentou, que é o efeito aí da questão de dividendo ou ganho de capital poder ser abatido do prejuízo anterior, coisa que você não pode fazer quando você investe através de uma pessoa física, o que na minha opinião é uma baita sacanagem, né? Você tem aí 10 operações negativas, aí você tem uma operação positiva e você tem que recolher imposto em cima só da operação positiva. Exatamente. Essa é a principal, eu diria, são duas as razões. Uma é essa e a segunda é a questão sucessória, que não é trivial, tá? Ou seja, um inventário no Brasil e TCMD no Brasil já é algo, por vezes, complexo, se não há uma estruturação adequada. Imagina fazer isso em outro país, tendo que contratar um advogado, um profissional de outro país, com impostos, com normas diferentes e uma incidência tributária eventualmente elevada. Então, essas são as duas principais razões que eu diria pelas quais esse tipo de veículo é muito utilizado quando, por qualquer que seja a razão, diversificação patrimonial, enfim, decide-se colocar uma porção, uma parte do patrimônio aqui fora. Gostou desse vídeo? Então, toda segunda-feira ao meio-dia, te convido a assistir o Almoço Grátis,
no canal da Liberta Investimentos. O link está na descrição. E se você ainda não tem conta conosco, abra sua conta e comece a investir agora mesmo. Até breve.